Olá, e hoje nós estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu quero contar para vocês a minha experiência como dona de loja, né? Como eu fidelizo o meu cliente aqui na loja. Primeiramente, o cliente gosta de ser bem tratado, como todos nós, né? Quem não gosta de ser bem tratado? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, trata o cliente bem, dá atenção para ele. Os clientes acabam, muitos deles acabam virando nossos amigos. A gente vira meio psicólogo também. Eles vêm aqui, desabafam com a gente. Outra coisa também que eu faço na minha loja, chamar o cliente pelo nome. O cliente se sente importante. No começo da minha loja eu não fazia isso. Aí eu fui aprendendo, fui vendo pessoas assim bem mais experientes, com mais anos de loja, ensinando a gente, né? Aí eu comecei, só que no começo foi um desafio muito grande, porque como hoje eu tenho bastante cliente, foi difícil eu decorar o nome das clientes. Aí eu não conseguia decorar, tentava decorar de todos, não conseguia. Aí o que eu fiz? Eu comecei a decorar tipo 2 nomes por dia, 3 nomes por semana. Daí quando eu já estava bem familiarizada com aquele cliente, com o nome dela, eu tinha gravado, eu não esquecia mais. Ela entrava na loja e eu já falava: Oi, boa tarde, Luciana. Uma suposição. Então eu sabia que eu não tinha esquecido o meu nome dela, porque no começo, meu Deus, eu pensava que eu tinha gravado o nome da cliente, a cliente chegava, eu, oi, e aí ficava, ai meu Deus, como é o nome dela? Quer dizer, demorei para aprender. Então, aí eu fui praticando, praticando. Agora, eu não vou negar que ainda tem alguma cliente que eu ainda não decorei, mas a maioria, quando ela entra na loja, eu chamo ela pelo nome. Então, isso também é uma forma da gente fidelizar o cliente e mostrar que o cliente é importante na nossa loja, que nós se preocupamos com ele. Não só porque ele vai comprar e vai dar dinheiro para nós, mas sim porque ele vira um amigo nosso também, né, da loja. Então, essa é uma forma da gente fidelizar o cliente. Outra forma também da gente fidelizar o cliente é ouvir ele, prestar atenção no que ele tem para falar, no que ele gosta da loja. Desde que eu montei a minha loja, eu sempre dei mimo para as clientes. Sempre, sempre. Já dei todo tipo de mimo que vocês imaginam para o cliente. E o cliente, quando ele ganha um mimo, não é nem o valor assim material do mimo, mas ele se sente importante. Ele fica feliz. Ai, que lindo, eu amei, obrigada. Então, é uma forma também da gente se diferenciar. Tem cliente que já falou na minha loja: nossa, eu nunca ganhei nada em nenhuma loja e aqui eu já ganhei uns 3, 4 brindes. Então, também é uma forma da gente agradar o cliente e fazer com que esse cliente, quando ele pensar em comprar uma roupa, ele fala: eu vou lá naquela loja porque ela trata a gente tão bem, ela sempre tem um agrado para dar pra gente. Também é uma forma da gente fidelizar. E aí, vocês, conta aí nos comentários, fala aí se vocês fazem alguma coisa na loja de vocês para agradar o cliente, se vocês dão mimo também para os clientes, que mimo vocês dão para os clientes, com que frequência vocês dão mimo para os clientes, porque eu aqui na loja, eu dou mimo direto, assim, independente do valor. Não tem valor mínimo de compra para mim dar um brinde para o cliente. Todo cliente, ele pode comprar uma calcinha, eu dou um brinde para ele. Assim que eu sempre fiz na minha loja. E sempre eu estou fazendo mimos, né? E agradando o cliente. Outra forma também, muito importante, que eu aprendi também, que essa é matadora. Essa estratégia aí é a melhor de todas para a gente fidelizar o nosso cliente. Confesso para vocês que no começo eu tinha um pouco de resistência em fazer essa estratégia que eu vou contar para vocês agora, que é o crediário da loja. Gente, é muito importante nós termos um crediário na nossa loja. O crediário que eu tô falando não é aquele crediário que o cliente vai lá e fala assim para mim: você marca para mim? Marca no caderno? Não. Isso aí não é crediário. Isso daí é vender fiado. E fiado não dá, né? Fiado quebra qualquer loja, né? Mas é assim, vocês terem um crediário próprio ou então você terceirizar esse crediário. O meu da loja, ele é um crediário próprio da loja. Porque quando você terceiriza o crediário, você tem que pagar uma taxa para aquele banco, né, que você vai fazer o crediário. Eu não, eu pago
por mês, né, uma financeira, e tenho esse crediário na loja. Então, depois que eu passei a fazer esse crediário na loja, o meu ticket médio aumentou. Porque muitas vezes tem dias que não é muito bom de vendas, tem meses que não é muito bom. E o que acontece? A gente tem a parcela do crediário para receber. Então, quando o cliente vem aqui na loja, eu ofereço para ele o crediário, ou muitas vezes ele mesmo pergunta, né? Daí eu falo, ó, temos crediário sim na loja. Você traz o seu CPF, RG e comprovante de residência. E aí a gente pesquisa o CPF dela para ver se ela não tem restrição. Tem muito cliente que fala que não tem, mas quando eu vou pesquisar, ele tem restrição. E aí o sistema não aprova o crediário. Daí eu falo, ó, infelizmente, você tem essa restrição, essa dívida aqui, e não dá para fazer porque o sistema não aprova, né? E o score dela também tem que ser bom, né? Para o sistema aprovar. Depois que o sistema aprovou, é muito fácil fazer o crediário para o cliente. E aí, aquele cliente que comprava pouquinho, ele passa a comprar mais no crediário. Porque eu acho que é uma cultura até do brasileiro, né? O brasileiro adora uma parcela. Não me incluo nisso porque eu não gosto muito. Eu prefiro comprar tudo à vista. Eu só parcelo alguma coisa se eu não tiver condição mesmo. Mas eu prefiro juntar o dinheiro e pagar à vista. Mas não é a maioria dos brasileiros, né? Então, quando a gente oferece o crediário para o cliente, além da gente fidelizar esse cliente, a gente vai aumentar o nosso ticket da loja. Por quê? O que eu percebi aqui na minha loja? Quando o cliente compra à vista, ele compra pouco. Quando você oferece parcelas para ele, ele compra mais. Porque ele vai parcelar e sabe que ele vai contar com aquela parcela todo mês e vai vir na loja para pagar. Porque a maioria das pessoas podem pesquisar e perguntar para as pessoas. Quando elas recebem o salário delas, você pergunta para elas, o que você vai fazer? Ah, vou pagar minhas contas. Se sobrar alguma coisa, eu vou comprar alguma coisa à vista. É onde a loja entra nisso daí. Então, o mês passado mesmo, foi um mês meio fraco de vendas. Geral, eu acho que para todo mundo, né? E aí, o que foi bom que sustentou também a loja? As parcelas do crediário. Que as pessoas que fazem crediário, que não tem restrição no nome, elas são pessoas muito certinhas, que elas preservam o nome delas, não quer que esse nome vá para o SPC. Porque esse crediário que eu tenho aqui na loja, se o cliente não pagar, a gente vai mandar o CPF dela para a financeira vai entrar em contato com ela, vai tentar fazer um acerto com ela. Se ela não pagar, vai ser negativado o nome dela. Então, a cliente que preserva o nome dela não vai querer sujar o nome dela por causa de uma loja de roupa, né? Outra coisa também, experiência que eu tive aqui na minha loja. Clientes daqui do bairro, né, que trabalhavam aqui no comércio aqui do meu bairro, mudaram de bairro. E aí falaram, Nice, eu quero continuar comprando na sua loja porque eu gosto muito das suas roupas e aí eu tenho crediário. E aí, então eu fidelizei esse cliente. Porque a loja que oferece crediário, se ele está sem dinheiro, aonde que ele vai comprar? Aonde ele tem o crediário. Então eu já tenho duas clientes que mudaram aqui do bairro e aí quiseram, como era cliente muito boa, que não atrasa, que são pessoas trabalhadoras, que recebem dias que trabalham, elas recebem e vem na loja e paga o crediário. E aí elas mudaram de bairro, como eu estava falando, e continuaram comprando aqui na loja. A que não pode vir na loja, o motoboy entrega para ela e ela todo mês paga por Pix a parcela do crediário dela. E quando ela está terminando de pagar a parcela, ela já fala, olha, eu vou terminar e já vou aí fazer uma outra compra. Porque muitas vezes as mulheres trabalham fora, não tem tempo de ficar indo nas lojas. Aí ela vem na loja, ela faz. Eu tenho cliente que compra 1.000 e pouco. Ah, você parcela para mim quantas vezes? Eu falo, ó, dá para parcelar até em 6 vezes. Aí essa cliente fala, ai que bom, daí eu consigo pagar. E aí eu já compro roupa para bastante, assim, meses e não preciso ficar indo aí na loja porque não tem tempo, porque a vida é uma correria para todas nós, né? Então, eu acho que essa estratégia que eu usei, eu recomendo. Confesso que no começo, como eu tinha falado antes, eu tinha muita resistência com esse negócio de crediário. Mas era assim, porque também eu falava, não, fiado eu não vou vender no caderno, né? Foi até então que eu comecei a pesquisar, né, como colocar esse crediário na loja, pesquisei essa financeira.
coloquei na loja, daí ó, a pessoa do crediário veio aqui, instalou no computador, né, tudo o processo de instalação, e agora eu tenho acesso, né, a consultar esse CPF e fazer o crediário. Então, o meu ticket médio aumentou bastante depois que eu coloquei o crediário na loja. Então, eu super recomendo, porque eu percebi também que o cliente que compra à vista compra pouco. O cliente que compra parcelado, ele compra mais. Então, eu super recomendo. E comenta aí nos vídeos se vocês têm crediário na loja de vocês, se vocês pensam em colocar. E se quiser perguntar alguma coisa também, eu com certeza vou responder aqui no YouTube, tá bom? E nos próximos vídeos também eu quero continuar dando mais dicas e falando sobre o crediário da loja, tá bom? Então não perca os próximos vídeos que nós estamos aqui para dar muitas dicas para vocês. Até lá e até o próximo vídeo.